E aí, meninos e meninas, como é que vocês estão, belezinha? Bora começar a falar um pouco, iniciar, né, aqui o capítulo 8 do livro, ao qual nós vamos começar a falar sobre sintaxe de cálculos de predicados. Então, nós falamos sobre cálculos proposicionais, né, então nós estamos falando sobre os CPCs. Agora nós vamos começar a falar sobre os CQCs, né, que é a parte de cálculo de predicados de primeira ordem clássico. Tudo isso é um nome bem grande. Né? Então, vou tentar resumir muita coisa, porque eu já quero ir direto lá para os quantificadores, etc. e tal. Tá? Então, por exemplo, existem algumas coisas que o cálculo proposicional comum ele não consegue representar. Desculpa, esses pigarrinha aqui são chatos pra cacete. Então, por exemplo, digamos que, por exemplo, nós falássemos que o Zé é feio. Beleza? Nós já temos uma pessoa, certo? E nós já temos uma inserção, vamos dizer assim, de alguma característica. Né? Nós temos um predicado dele aqui. Estamos falando que o Zé é feio, beleza? O Zé é alto, o Zé é baixo e afins. Só que quando a gente precisa de uma generalização um pouco maior, a gente pode colocar, por exemplo, aqui de como A, ou transformássemos em uma fórmula, seja lá o que for. Mas quando nós precisamos de alguma coisa mais genérica, o CPC ele já não ajuda muito. Então, por exemplo, se colocássemos alguém é feio, tá? Como que nós poderíamos colocar, por exemplo, esse alguém? Alguém a gente não sabe. Essa parte mais genérica, essa maior generalização das coisas, não se encaixa, não daria muito certo no CPC. Né? Por isso que temos os cálculos proposicionais, né? As fórmulas proposicionais. Porque nós estamos colocando determinadas características em tanto em seres, vamos dizer assim, tanto em constantes, ou seja, em alguma determinada pessoa, ou se nós precisássemos ter alguma coisa mais genérica, como nós pudéssemos colocar, por exemplo, fulanos, ciclanos, alguns, todos, seja lá o que for, tá? E é bom vocês lembrarem um pouquinho sobre grupos, que vai ser bem interessante, vai ser bem importante. Não tanto agora no comecinho, mas quando a gente começar a trabalhar mais, tá? Então, por exemplo, agora nós vamos falar um pouco sobre o alfabeto que nós vamos usar, tá? Alfabeto. Então, o alfabeto que nós vamos usar são como que nós vamos colocar determinadas, como que nós vamos atribuir determinadas características, atribuir determinadas constantes e assim por diante, tá? Então, por exemplo, quando nós estamos falando do A minúsculo até, vou colocar desse jeito assim, né? Do até o S, beleza? Do alfabeto até o S não, perdão, até o T. Então, isso daqui são o quê? Isso daqui nós vamos utilizar que são as constantes. Então, o que seria uma constante? Por exemplo, se eu quisesse dar uma determinada característica ou falar, por exemplo, de alguma determinada pessoa. Por exemplo, eu. B de Bruno, seria o B. A, C de Cláudia, seria o C. A de Alberto, seria um A, por exemplo. E assim por diante. Né? Então, nós tivemos, por exemplo, A, nós tivemos o B lá nas outras, né? Quando nós estamos falando sobre cálculo proposicional. Agora, como nós estamos falando sobre cálculos de predicados, nós estaremos tratando, por exemplo, de constantes também. E quando nós estamos tratando, por exemplo, do U até o Z, nós estamos falando de variáveis. Variáveis. Beleza? Nós estaremos tratando de variáveis. Então, tem o X, o Y, o Z. Né? Eu coloquei do U porque aqui a gente está tratando só da ordem alfabética. Tá? Mas pô, vai ser utilizado mais o X, Y, Z e assim por diante. Tá bom? Dependendo de quantas, vamos dizer assim, variáveis nós vamos passar para dentro das nossas funções. Né? Eu vou chamar aqui, por exemplo, aqui do A, neste caso, do A até o T, né? Que são as letras de funções.
Então, quando nós estamos tratando de cálculos proposicionais, estamos tratando mais, assim, a grosso modo, de funções. Então, por exemplo, se eu quiser falar que alguém é feio, eu vou explicar mais para frente, né? Então, eu posso colocar essa palavra, esse F quer representar o alguém é feio, e se eu quisesse colocar, por exemplo, Bruno, eu colocaria um B. Aí ficaria Bruno é feio. Tá vendo que é esse FB? É quase como se estivéssemos colocando isso aqui, ó. É F de B. E esse B ficou, sei lá, parece qualquer coisa menos um B. Aqui, ó, F de B. É praticamente a mesma coisa. Ah, então quer dizer que se, por exemplo, eu tivesse um A de x e y, por exemplo, seria praticamente a mesma coisa que eu ter uma função A de x e y, por exemplo. Só muda a escrita. O sentido é o mesmo, tá? Então, nós podemos utilizar a numeração de 0 a 9, né? De 0 a 9, nós podemos utilizar esses números, principalmente como números ou como subscritos, né? Então, como por exemplo, eu posso ter um A só. Por exemplo, se eu falasse a Ângela, por exemplo, então nós temos aqui a Ângela. Mas eu posso ter, por exemplo, caso eu precise colocar, sei lá, posso ter um A1, eu posso ter um A11, posso ter um A999 e assim por diante. Tá? É possível ter desse jeito. Beleza? Nós temos esses números e nós temos também os operadores lógicos. Então nós temos os operadores de negação, nós temos os operadores de conjunção, de junção, né, implicação e C somente C, biimplicação. Tá? Nós temos esses operadores aqui também. Outros operadores que nós temos, que são os quantificadores, que nós temos o quantificador de todo e nós temos o quantificador de algum. Beleza? Nós temos esses quantificadores aqui também e também nós temos os parênteses. Né? Então, nós temos aqui os parênteses, abre e fecha parênteses e assim por diante. Tá? Então, esse é o nosso alfabeto. E já correndo, para a gente chegar o mais rápido possível, principalmente quando nós estamos falando sobre fórmulas, né? Agora que nós já falamos sobre o alfabeto, agora eu vou falar sobre algumas outras características. Então, como eu já falei ali em cima, existem características que nós damos a determinadas coisas. Né? Não só características, pode ser que não só uma característica simples, por exemplo, como uma característica um pouco mais complexa, mas isso eu vou explicar em próximos vídeos. Então, quando nós estamos falando sobre determinadas proposições, como por exemplo, alguém é feio, alguém fez tal coisa, o João atravessou a rua, e assim por diante, vamos colocar que A seja o fato de atravessar a rua. Atravessar a rua. Beleza? Ela é uma função. A gente vai chamar de função. Né? Pelo menos para mim fica mais fácil, vamos dizer assim, né? que as letras maiúsculas elas são representadas por são funções, tá? Para mim fica mais fácil, tá bom? Então, que na verdade elas são representações de propriedades, mas eu vou chamar de funções, tá bom? Então, por exemplo, aqui A é atravessar a rua, beleza? Só que se eu colocar aqui que A de x, o que ficaria? Ficaria x atravessa, aqui um V, tá? Atravessa a rua. E se eu tiver uma constante, como por exemplo, se eu falar J de João, né? Então aqui eu tenho um J minúsculo, né? Tem um J minúsculo e ele é o João. Beleza? E se eu fizesse, por exemplo, aqui A de J, o que seria? O João, aqui um J, tá? O João atravessa, ou atravessou, né? A rua. Então veja que quando nós estamos falando sobre determinadas propriedades, né? Nós temos tanto a constante, a letra da propriedade, beleza? E nós temos a constante ao qual nós passamos aqui para dentro. E também nós temos as variáveis aos quais nós passamos aqui para dentro. Ah, mas Uruba, você falou que variável vai do U ao Z. Sim, mas
por padrão, né, usa-se o X, o Y e o Z, e qualquer coisa, se precisar mais, vai ter o U e o... Nossa, me esqueci depois o que vem do GHJ, LMN, o PQ, RSTU, V. O V, o W, o X e volta e assim por diante. Tá bom? Então, pelo menos aqui por enquanto é isso. Vou dar mais exemplos nos próximos vídeos, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido essa primeira característica aqui. E como eu disse no comecinho, né, o CQC, quando a gente está falando disso aqui, né, nós estamos falando sobre predicados de primeira ordem. Né? Então, como assim primeira ordem? Então quer dizer que tem segunda ordem, tem N ordens? Tem, e eu vou explicar nos próximos vídeos, tá bom? Não se esqueçam, curso de programação do Zorobabel, tem um link aqui embaixo, tá? Esqueci de falar no comecinho. É isso aí, beijos carinhosos, até mais. Tchau, tchau.